O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia ele santificou e abençoou, dando exemplo para todos os seus servos que o Shabat é o dia em que se deve guardar em sinal ao nosso Criador, aquele que criou todas as coisas. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá no Monte Sinai, ao seu servo Moshe e a todo o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat leikadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, da misericórdia, do amor do nosso Criador, que nós possamos hoje, nesta porção Shoftim, aprender tudo aquilo que o Eterno quer nos ensinar através das suas escrituras. A porção Juízes, e o apóstolo Paulo, o emissário, né? Shaul Hashaliah, ele certa vez num debate nas suas cartas, né, enviando suas cartas, ele ensinou da seguinte forma: ele disse: não são vocês que hão de julgar todas as nações? Como vocês discutem por coisas tão fúteis? Então, nós, como servos do Eterno, deveremos ser especialistas, juízes, literalmente, saber discernir através da sua palavra, saber dar o correto julgamento para cada ação, que a Torá do Eterno, a instrução do Eterno, possa ser atribuída ao ser humano. E convido vocês para abrirem, além do seu coração, as suas escrituras também, para que a gente possa aí fazer um passeio nas escrituras. Esse estudo realmente vai ser um passeio pelas escrituras. A gente vai para um lado, para o outro, buscar entender alguns pontos que hoje existem muitas contradições segundo as escrituras. E como a gente vai fazer aqui uma simbologia nesse estudo, uma comparação com o tribunal terreno, né, como se age o tribunal terreno, até um pouquinho pincelando, trazendo também para as coisas do Eterno. Eu vinha hoje a caráter, rapaz, estou aqui, ó, todo elegante, né? Vou tirar já, tá um calor, que misericórdia. Então, a gente tem que aprender que o juízo do Eterno é totalmente diferente do juízo terreno. E que a gente tem que julgar conforme a reta justiça, conforme a instrução do Eterno, aquilo que ele ensinou. E não conforme nosso próprio pensamento, conforme parâmetros estabelecidos pelo próprio ser humano, porque foram assim que as nações fizeram e fazem até os dias de hoje, estabelecendo parâmetros. Cada nação tem a sua forma de pensar, cada nação regulamenta um determinado crime e dá seu veredito conforme o que acha. Para uns, determinada situação é um crime, para outros não. E qual é o certo, né? Qual é o lado certo da história? E o julgamento que a gente vai fazer hoje é de uma pessoa que vocês conhecem, é bastante controverso na escritura, viu? Olhem, eu vou ser o advogado de defesa. Vou me apresentar como advogado de defesa dele. Fui aconselhado a tomar cuidado, prestar atenção, porque algumas coisas que incriminaram ele realmente são muito duras. Ele falou algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado ali, tem que prestar mais atenção. Mas eu vou ser advogado de defesa dele hoje. E a gente vai estabelecer dessa forma, da seguinte forma: vamos trazer um réu, que é este homem. Vou mostrar aqui para vocês aqui a abertura. Conhecem esses rapazes aí? Conhece esse que está caído no chão, uma luz ali encandeando os olhos dele. Ele caiu do cavalo literalmente, está aí perplexo com o acontecimento. Vocês conhecem esse aí? O Moré Jaimson já falou sobre ele no estudo de Atos, dessa cena inusitada, desse acontecimento aí. E a gente está falando do apóstolo, conhecido como apóstolo Paulo, conhecemos como o emissário, né? Shaul Hashaliah, Shaul, o enviado. E é uma figura que, ao meu ver, é a mais controversa de todos os escritos nazarenos.
Por que eu digo isso? A gente vai observar no estudo. A peça acusatória tem muita coisa para acusar ele realmente. Porque ele falou contra, literalmente, vários pontos aí que a gente pode entender que ele falou contra a Torá. Falou contra o ensino eterno do nosso Criador. Ele foi enfático, não tem como negar. Em alguns pontos, a gente pode cravar e dizer: poxa, isso aqui está sendo literalmente, se a gente pegar o literal do texto, está sendo contrário à Torá. Porém, o que eu quero que vocês façam, tenham em mente, é que primeiro tenham paciência e esperem até o final. Não deem o seu veredito antes do fim. O ponto ápice do julgamento é sempre o final. E esse julgamento vai terminar amanhã à tarde. Amanhã à tarde, nos últimos minutos, no apagar das luzes, vocês que são os jurados dessa história, vocês serão os jurados dessa história, vocês darão o seu veredito. Se ele é culpado ou inocente. Qual é a pena desse, como é que eu posso dizer? Desse crime que ele cometeu? Eu, de antemão, já falei com a promotoria e consegui um acordo, viu? Ele tá ouvindo aí, eu tenho certeza. Consegui um acordo com a promotoria. E aí vocês vão ver que realmente, no final das contas, a gente vai propor esse acordo e vocês vão dizer se acatam ou não. O critério de vocês são os shoftim, os juízes, vocês que estabelecerão essa sentença. Então, no rito processual, geralmente, existem, primeiro, tá aí a porção, né? Os juízes da verdade. Vocês são esses juízes da verdade. Shoftim, juízes. E a primeira situação que existe nos julgamentos geralmente tradicionais, né, do mundo atual, do Olam Hazé, não falo isso do eterno, mas a gente vai colocar como uma peça de instrução aqui, como se fosse um julgamento que a gente conhece, né? Existe a audiência de instrução, onde as partes são informadas, né, do que a acusação, que é o Ministério Público, o promotor de justiça, vai acusar, e a defesa vai ter o seu direito de expor também a sua defesa, e o próprio acusado tem o direito de falar, de contar a sua versão sobre os fatos. Coisa que hoje em dia a maioria das pessoas colocam palavras na boca do acusado, no caso de Shaul. Por causa dessas palavras que são colocadas na boca dele, ele é acusado principalmente pelo lado J da história, né? Conhecido como os Yehudim, de ser um apóstata, de ele ter abandonado as tradições antigas, a Torá e as instruções do Eterno, desde o primeiro século. Desde a época dos emissários, ele é acusado disso. Está lá em Atos, capítulo 21, versículo 20. Quem tiver a sua escritura, já quiser ir anotando e ir lendo, Atos 21, versículo 20 em diante, ele é acusado formalmente, e os apóstolos, os emissários, vão lá e defendem ele, dizendo que é uma acusação falsa. E a gente vai observar também outras pessoas acusando Shaul, acusando ele através das escrituras. Deu uma quedinha aqui de energia. Deixa eu só ver aqui, pessoal, rapidinho, viu? Um minutinho. Pronto, aproveitei aqui para ligar também a bateria do notebook. Então, a gente observa ao longo da história, né? De um lado, a religião C diz que ele criou ele é o precursor de uma nova religião, né? Que tem um ensino totalmente contrário à instrução da Torá, que a Torá já passou e que agora nós vivemos na época da graça, e que por causa disso nós não temos mais justificação através da graça, da Torá. Nós só somos justos pelo Eterno e isso, aquilo, outro. Não precisamos de mais nada, né? Estávamos debaixo da lei, agora não estamos mais.
São essas acusações, né? Eu vou tirar isso aqui, meu irmão, que tá demais. O calor aqui é grande. Deixa eu ver se consigo, né? Só um minutinho aqui. Deixa eu botar aqui na tela para não ficar muito feio para vocês aí. Tá um calor enorme. Pronto. Voltei. Então, existem essas acusações, existem essas nuances, esses problemas. E a gente não pode deixar de conversar sobre eles. Por quê? Em algum determinado momento, quem está iniciando aí nessa caminhada em Techuvá vai se deparar com esses textos e vai ficar confuso. Não vai ter uma compreensão simples em fazer uma leitura superficial do texto. Então, é necessário nessa audiência de instrução, que é esse estudo que nós vamos ter hoje à noite, eu creio que todas as três partes vão ser muito importantes, mas a de hoje à noite, eu creio que será a mais importante, porque a gente vai entender o contexto da peça acusatória. A gente vai entender o contexto das falas do emissário Shaul, do apóstolo Paulo. Porque sem um contexto, você pegar uma carta... O primeiro ponto é o seguinte, que a gente tem que entender. Você está pegando a carta de alguém e lendo. Isso já é... Por si só já é falta de educação, né? Você está pegando uma carta que foi direcionada a uma pessoa e você está lendo. E você não sabe qual foi a outra carta. O que chegou até os ouvidos de Paulo para que ele pudesse falar daquela forma. Não tem como você decretar que ele falou aquilo realmente, diretamente aquilo, de uma forma explícita, ou se não há um contexto por trás do que ele falou. Então, através das escrituras, utilizando também relatos do contexto histórico e da mentalidade do povo daquela região até os dias de hoje, aí sim a gente pode chegar na última parte desse estudo e escutar as palavras de Shaul, que vai ser importante. Escutar o que ele realmente está dizendo, segundo o contexto das próprias cartas, do que ele está falando. Fazer os links, apontar passo a passo. Então, vai ser muito importante esse estudo de agora, que a gente vai fazer hoje. Amanhã de manhã vai ser o meio termo, onde a acusação vai... o promotor vai apertar e no final vem Shaul para se defender. Então, agora a gente vai conhecer um pouco do contexto histórico dessa porção. Então, existe uma instrução do nosso mestre. Nosso mestre diz o seguinte: Al te sheftu la einai ki im mishpat tzedek shefutu. Não julguem pela aparência, mas pela justa justiça julgarás. Então, o nosso mestre, Yeshua, utilizando o tema dessa porção, de Shoftim, ele vai falar sobre o Mishpat, sobre o julgamento. O Mishpat, meus irmãos, o julgamento, ele deve ser acompanhado da justiça. Que justiça é essa? A instrução do Eterno. Então o Eterno sempre quis estabelecer juízes. E no final dos tempos, quando ele estabeleceu o seu reino, como será o sistema de julgamento dele? Vai ser restabelecido novamente os juízes. O plano do Eterno original sempre foi juízes. Como funcionavam os juízes? Eles se estabeleciam na porta das cidades, ou seja, eles eram de fácil acesso. Não existiam as dificuldades que a gente tem hoje segundo a justiça dos homens. Que você, para ver um juiz, é só quando já tem processo que a pessoa já está ou no pé na cova, ou então o bicho já comeu. Então, hoje, segundo a justiça humana, o acesso aos juízes é realmente horrível. Mas para o Eterno, a justiça só era bem feita realmente quando esse juiz era de fácil acesso. Você tinha um fácil acesso a esse juiz. E eles eram divididos em etapas, como é que eu posso dizer? Em níveis, né?
Existe o chefe de, um exemplo, de 50, o chefe de 10, o chefe de 5 e o chefe de todos, né? O chefe de 100. Não, aquele chefe de 100 não conseguiu, aquele que era um juiz, vamos supor, de primeira instância, não conseguiu resolver, vai para o de segunda instância. Não conseguiu, vai para o de terceira. E assim, a maioria dos ritos processuais como é que eu posso dizer? Das leis dos países, seguem esse rito aí que foi estabelecido pelo próprio Eterno. A gente vê que tem juízes de primeira instância, de segunda, de terceira, uma turma, né, que se juntava ali para entender o caso e dar o decreto. Até hoje é assim. Então, a gente pode entender, segundo a Torá, que o primeiro chofete foi Moshe, porque ele, literalmente, ele julgava ali o povo de Israel segundo essas normas. Antes dele tiveram também. A gente tem um caso de Lot, que ele era como se fosse um juiz, um chofete, em Sedom ve Amorá, em Sodoma e Gomorra, que ele ficava às portas da cidade para, literalmente, auxiliar as pessoas nas suas causas, né? Agir com justiça, com retidão. Mas, institucionalmente, a gente observa Moshe com essa função, quando o seu sogro vai lá e dispõe para que ele possa dividir esse trabalho em grupos, né? Para que possam julgar segundo a reta justiça do Eterno. E a gente tem o mais conhecido de todos, que é Shemuel, que justamente no seu ministério foi destituído esse sistema porque a nação de Israel preferiu que fosse colocado um rei para julgar sobre eles. Qual é o problema preste atenção, qual é o problema de ser julgado por um juiz e por um rei? O problema do rei é justamente o que acontecia no tempo de Yeshua, acontecia no tempo de Shaul, acontece nos dias de hoje. Porque o parâmetro de julgamento não será mais a Torá. Será a Torá mais a interpretação do rei, as leis que o rei criou, os adendos, os acréscimos que o rei criou. Porque o decreto do rei teria que ser cumprido também. Muitos decretos que descumpriu a própria Torá. Então, o ser humano ficaria e fica à mercê da vontade de outro ser humano. Tanto que, vou lhe dar um exemplo. Você está num país hoje que a cada regime de muda, né? A gente está agora num período eleitoral aí, que se mudar o prefeito da cidade, vai mudar toda a forma que aquele grupo político vai enxergar as leis, as normas. Quando se muda o Congresso, quando se muda o presidente de um país, se muda a forma de pensar, por exemplo, contra a questão de saúde, questão de educação, questão de criminalidade. Então se muda totalmente porque mudou a mentalidade do ser humano. Porém a Torá muda. A instrução do Eterno de 3.338 anos atrás mudou. Até hoje não. Por isso que o padrão do Eterno é perfeito. Porque ninguém pode chegar assim, eu não sabia disso. Eu não sei porque mudou. Não mudou não. Está do mesmo jeito. Então a mudança de regime, né? De reis para os shoftim, os juízes, é justamente por conta disso. Que existe um padrão reto de justiça, que é o que o Eterno estabeleceu e que não mudará, não será alterado nunca. Então é necessário que nós tenhamos essa diferenciação. Lógico que os juizados, né, de hoje, os tribunais de hoje, pegam muitas coisas desses ensinos da Torá. Porém, não tudo, porque eles são regidos por outras normativas, outras leis totalmente diferentes. Então, olha como o Eterno diz lá, quem leu essa porção, a gente não vai ler muitos versos da porção, mas no capítulo 17, versículo 11, olha o que o Eterno diz, de acordo com a Torá que eles ensinarem a vocês, cumpram o veredito anunciado sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda da decisão deles. Então, era de acordo com a Torá. O juiz julgava de acordo com a Torá. Então, o foco, meus irmãos, vai ser justamente o que a gente vai falar hoje. Vai ser sobre o julgamento de Shaul, de Paulo. Ele vai estar no nosso foco hoje para que a gente possa entender o que ele falou realmente. E eu acho que esse estudo, o tempo que a gente vai ter é pouco. Amanhã à tarde eu acho que vai ser o estudo mais longo. Eu vou
começar um pouquinho mais cedo, porque a gente vai tentar escutar bastante o réu, né? Para que não possamos exercer um julgamento sem ouvir a pessoa. A gente vai ter testemunhas que vão se levantar para defendê-lo. Que testemunha, viu? Que testemunha. A gente vai usar jurisprudência. Tem jurisprudência também. As palavras de Shaul, a gente vai ver. Eu vou instigar vocês a isso, a já irem se lembrando de algumas coisas que Yeshua falou. Pode parecer estranho, mas vai ter. Vocês já vão se lembrando de algumas coisas que Yeshua falou. Quando chegar no final, vocês vão ver que tem um texto que Yeshua falou, que é exatamente o que ele fala. Só que, qual o problema? Qual o problema? Que é o acordo que eu vou fazer com o ministério aí, com o promotor de justiça. Shaul falava muito difícil. Yeshua falava simples. Uma parábola ele ensinou tudinho. A gente não precisa nem de muita coisa para entender. Mas Shaul falava, porque isso, porque aquilo, porque se for assim, você vai fazer assado, se for assado é assim. E ele não chega em canto nenhum e acaba se complicando com as palavras. Tanto que o próprio amigo dele, Kefa, Pedro, vai falar sobre isso. A gente vai conversar também sobre isso. Então, no livro de Devarim, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: Shoftim ve shoterim ti tem lech bechol she'areach asher Adonai Eloheiha noten lá. Designem juízes e oficiais para todos os portões, esses she'areia, né, os portões da cidade, que Adonai seu Elohim dá a vocês. Li shevateach ve shaftu et ha'am mishpat tzedek. Tribo por tribo, eles devem julgar o povo com justiça. Que justiça é essa? A Torá que Moshe já vem estabelecendo para toda a nação de Israel. Então Moshe, no seu discurso aí, chegando na metade do seu discurso, ele está falando sobre a importância de ter esses shofet nos portões, ou seja, que uma nação só é constituída, uma nação só pode ter o senso de shalom, literalmente, quando a justiça é estabelecida. E a justiça só pode ser estabelecida quando ela é de fácil acesso. Então, por isso que eles ficavam nos portões da cidade. Eles não ficavam em local inacessível. E ele continua, né? Lo tate mishpat, lo tehir panim. Não distorçam a justiça e não demonstrem favoritismo. Ou seja, não escolham pela face, né? Panim. Não é pela face da pessoa, se ela é mais pobre. Esse aqui é muito rico, esse aqui é mais pobre. Vou dar porque esse aqui é mais pobre. Esse aqui é pobre, esse aqui é rico, ele pode me favorecer. Não, vou dar para ele a sentença aqui porque... Não tenham favoritismo, não demonstrem favoritismo. Não escolham pelas faces, né? Essa palavra panim quer dizer face na realidade, né? Continua. Velo tekar shohar. E não aceitem, não tomem suborno, um presente, né? Que rashohar, pois o presente, e haver cega, né? E haver é a palavra cegar, né? Pessoa que é cego. Pois o presente e haver cega, Einai, os olhos, Rahamim, do sábio, Veiasalef, Divrei Tzadikim, e torce as palavras da pessoa mais correta, a pessoa do justo, né? Torce a palavra do justo, para ser mais exato aqui. Porque vocês sempre vão ver nesse estudo essas duas palavras que são basicamente vão aparecer bastante. A palavra tzadikim, justos, e a palavra literalmente shoftim, juízes. Porque não existe um juiz, não há cabimento para existir um juiz que seja injusto. Não há cabimento. O juiz ele tem que ser imparcial. Por isso que o presente ele vai levar o juiz a ser cego. Por quê? Ele vai ser subornado, ele vai tornar essa balança desigual. E o juiz ele representa aquela balança igual.
Por isso que a representação de um tribunal é uma pessoa cega, né? Com uma venda nos olhos e uma balança. Por quê? Você não tem como saber. Você vai pesar literalmente o que está sendo correto e o que está sendo errado. E Moshe enfatiza, olha o que ele fala 2 vezes, ó. Tzedek, tzedek, ou seja, justiça, justiça. Tirdof, perseguirás. Justiça, justiça, tirdof, perseguirás. Le ma'am tihye ve yaresta et haaret asher Adonai Elohecha noten lá. Para que vivam e herdem a terra que Adonai, o teu Elohim, concede para vocês. Então, o Eterno, meus irmãos, Moshe está pedindo para que essas pessoas julguem conforme a reta justiça. Esses líderes, esse juiz, ele vai ter esse parâmetro que é a Torá para poder deliberar sobre o caso. Agora, o que é que há que a gente conhece que facilita muito a sentença para que ela seja mais rápida? É uma coisa chamada jurisprudência. Um caso que já aconteceu e houve uma demora para se elucidar o caso e houve a sentença. Quando outro juiz passar pela mesma situação, ele vai usar, para ser mais fácil, aquele caso que já aconteceu e aquela sentença para poder acelerar o rito processual. Vai se comparar se são basicamente a mesma situação e vai se utilizar já aquela jurisprudência. Então, a Torá em si, ela é a regra principal. Porém, vou lhe dar um exemplo. Como é que a Torá vai julgar sobre hoje a tecnologia, sobre um acidente de carro? Então vai se usar uma jurisprudência para se entender, olha, já foi julgado porque se assimilou àquele mandamento que fala sobre você ser negligente, por exemplo, com um boi que é brabo e você deixa ele solto. Da mesma forma é um carro sem manutenção. Então, estou dando só um exemplo. O juiz vai usar esse exemplo e vai aplicar no caso desse cidadão que deixou de fazer as manutenções do seu veículo. E por inadvertência, ele por irresponsabilidade, ocasionou um acidente e acabou ferindo ou matando até uma pessoa. Então outro juiz que vê já vai pegar aquele caso e vai usar da mesma forma, para que não fique aquele mesmo julgamento e demorando a justiça a ser feita. Então existe a jurisprudência. Então o Eterno, meus irmãos, segundo a Torá, ele sempre vai ter a palavra final. O juiz deve sempre buscar a aplicação da Torá. Então, olha o que é a justiça segundo o próprio Moshe. A gente já aprendeu na porção Vaet Hanan, se eu não me engano, no capítulo 6 de Devarim, fala o seguinte, ó. Capítulo 6, versículo 25. É um parâmetro do Eterno, presta atenção. A obediência cuidadosa a todas essas mitzvot, a todos os mandamentos, diante de Adonai, nosso Elohim, como ele nos ordenou a fazer, será a nossa tzedek, a nossa justiça. Então, o que é ser justo diante do Eterno? É literalmente você observar cada um dos mandamentos prescritos na Torá. A gente conta essa mesma sentença lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel 20, versículo 13, no livro de Nehemiá, capítulo 9, versículo 29, que fala justamente isso. Olha o de Ezequiel, está aqui embaixo escrito. Se vocês abrirem aí, Ezequiel, capítulo 20, versículo 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, ou seja, eles não permaneceram na justiça, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por meio deles. Então, cumprir os juízos do Eterno, você se torna justo. Mas como? É esse o problema. O problema todo, meus irmãos, é a confusão que foi feita
por essa fala, a sequência das ações, como se dá a justiça realmente? Vocês aí sabem? Algum aqui dos irmãos foi liberto, foi salvo por praticar a Torá? É uma pergunta que eu faço a todos aí. Vocês, por suas próprias forças, chegaram ao conhecimento da verdade? Foi por causa da tua justiça, por você praticar a Torá, que você foi salvo? Evidentemente que não. A gente foi salvo pela misericórdia do Eterno, que nos tirou de um ambiente que era hostil, um ambiente que a gente viveu, nascemos aqui, num país que não cumpre a verdade do Eterno, e a gente só chegou a esse caminho pela misericórdia do Eterno. Agora, uma vez salvo, como a gente faz para permanecer nessa salvação? Permanecer nesse caminho? Permanecer justo diante do Eterno? É literalmente, praticando a sua Torá, praticando a sua instrução, buscando conhecer mais o seu caminho. E se vocês já estiverem engatilhando aí alguns pontos, fazendo alguns links, já imaginando algumas coisas que o acusado aí dessa situação falou, vocês já devem estar imaginando, poxa, Shaul falou que não é por nossa justiça que nós somos salvos, mas sim pela fidelidade, pela confiança no Eterno. Porque a partir do momento, eu vou lhe dar o meu exemplo, quando eu abri meus olhos e disse, existe um Elohim, eu disse no meu coração, eu particularmente, eu disse, tudo que o Eterno me mandar fazer, eu farei. Então eu tive confiança nele. Então fui buscar suas escrituras e não aceitei nada que tivesse contrário a isso. Como eu nunca tinha estudado a escritura, não sabia de nada, eu não aceitava quando tinha alguma coisa, alguém falava que a escritura dizia uma coisa e o ser humano que vinha me ensinar me dizia outra. Eu dizia, não, mas aqui está escrito que é assim. Se é assim, tem que fazer assim. Eu não me removi da confiança, da fidelidade. E a permanência na justiça se dá quando você obedece à Torá. E não ao contrário. Ninguém é salvo por causa dos mandamentos. Preste atenção no que eu estou falando, não distorça a minha palavra. Nós não somos salvos porque praticamos mandamento nenhum. Nós somos salvos pelo Eterno para as boas obras, para que, através das boas obras, permaneçamos em vida. Essa é a graça do Eterno. Como foi que o povo de Israel saiu do Egito? Relembrem. Qual foi a Torá que eles praticaram para que o Eterno fosse obrigado a tirá-los do Egito? Eles não fizeram nada. Eles não lutaram militarmente, eles não destruíram, não tocaram no cabelo de um egípcio. Tudo quem fez foi o Eterno. Até os egípcios foram engolidos. Não passou uma espada, não teve uma briga, não se tocou um ferro com ferro para que o povo de Israel fosse liberto do Egito. Quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto, foi o Eterno que os livrou. Que humanamente é impossível. Uma nação com 2 milhões de pessoas sair rodeando um deserto e permanecer vivo. Brotar água da rocha, uma nuvem ficar durante o dia acompanhando e à noite uma coluna de fogo. Então o povo de Israel foi tirado do Egito pelo ato de graça e 50 dias depois foi lhe entregue a Torá. Então a sequência é sempre essa. Abraham foi chamado. Ele passou 24 anos andando na presença do Eterno. Só depois de 24 anos ele recebeu o sinal da circuncisão. A gente vai aprender isso amanhã, Shaul falando sobre isso. Entendendo o contexto. Então muitas pessoas hoje, por guardar o Shabat, por não comer alimentos impuros,
por buscar o conhecimento da Torá, guardar festividades, por conhecer os mínimos detalhes da Torá, até os ruquinhos, os mandamentos menores, se acham melhores do que outros. Não estou dizendo que seja o caso de nenhum de vocês aí, só estou dizendo que eu já vi esses exemplos, porque guardam esses mandamentos. É como se o Eterno fosse obrigado a salvá-los por causa da sua justiça. E no livro do próprio livro de Devarim, a gente vai ler esse texto mais à frente, no capítulo 9, versículo 1 em diante, até o versículo 4. O Eterno diz: olha, não é por causa da sua justiça que vocês estão sendo salvos. Lembre-se, justiça. Mas pela promessa que eu fiz aos seus antepassados. E porque essas nações das quais vocês estão indo retirar foram ímpias. Se vocês praticarem da mesma forma, também serão expulsos. Ou seja, que o segredo para permanecer justo é obedecer à Torá do Eterno. Porém, a gente não pode condicionar isso à nossa própria força, nem a próprias ações que a gente inventar. Vou me acordar de 2 horas da manhã todo dia, durante o ano todinho, para orar ao Eterno. É o que você... Quem ganha na oração, meu irmão, o Eterno não ganha nada com isso na tua oração, não. Você acha que o Eterno vai ser mais poderoso ou menos poderoso porque tu se acordou de 1 hora da manhã, de 2, de 3, ficou orando o dia todinho, 24 horas por dia, porque tu fez jejum, porque tu fez isso ou aquilo, porque tu ajudou o necessitado? O Eterno não vai ganhar nada com isso, não. A única coisa que o Eterno pediu do ser humano foi o coração dele, que esteja aberto para ouvir a sua palavra. Mas qualquer ação que nós façamos, de oração, de justiça ao próximo, tudo, só vai ajudar você mesmo, meu querido e minha querida. O único beneficiário de conversar com o Eterno é o próprio ser humano. Porque aí você vai ser amigo do Eterno. Você vai ter o coração aberto para conversar os seus problemas com Ele e as suas alegrias. Então, o Eterno não está obrigado a nada. Em Romanos capítulo 3, Paulo fala sobre isso. Que por praticar a justiça, a Torá vai mostrar para o ser humano que ele é falho. Ele erra. Então, a pergunta que nós fazemos inicialmente para vocês aí, eu faço a todos vocês, que essa pergunta permeia ainda a mente de muitas pessoas, que ao ler as cartas de Shaul, o que é que eles imaginam? Que Shaul foi um apóstata, ele mandou se apartar de Moshe, como está lá no texto de Atos 21, verso 20. Olha o que Kefa, Pedro, falou sobre Shaul, sobre Paulo. Pedro viveu com Paulo, ele caminhou alguns momentos com Paulo. Eles tinham conversas e até debates. Mas a gente não vê Kefa dizendo que ele realmente se apostatou, que ele deixou o caminho, que ele ensinou contra a Torá. O que Kefa está dizendo, que a gente vai ler aqui, é que distorcem as palavras dele. Porque ele falava muito difícil. Quer imputar um crime a Shaul, porque a acusação vai entrar pesado. A acusação vai pedir a cabeça de Shaul, né? Olhe que tem muitos acusadores hoje de Shaul que pedem a cabeça dele. Não, esse aí tá fora da jogada. Não quero saber dele. Ele ensinou o povo a se apartar de Moshe. Não quero nem ouvir as suas palavras. Deixa para lá. E chegando ao ponto de negar também Yeshua. Chegando ao ponto de não querer mais nada dos escritos nazarenos. Existem pessoas que não querem mais ouvir nada sobre Yeshua, porque eles leram algumas coisas que foram mostrado para eles sobre Shaul. Já que o servo dele pensa assim, o mestre deve ser igual, então não quero nem ouvir. Porém, a gente vai, aos poucos, verificar se realmente foi isso. Porque se a gente repetir esse discurso, meus irmãos, o perigo que há em repetir esse discurso é ser considerado, como o Kefa vai dizer aqui, considerado um indouto. É necessário compreender o contexto. Olha o que Kefa fala, né? Et
Arer, Ruach, Adoneinu, Te Hishvu, Le Teshua, Kasher Katav, Alehem. E pensem na paciência do nosso Senhor, né? Do Ruach, né? Do mover do nosso Senhor, como libertação, como também do nosso Gam Paulus, né? Paulus, mas é Paulo, né? Arrino, também do nosso irmão querido Paulo. Lisa escreveu, né? Aqui está Shaul, mas é Paulo. E de Deno, Kepi, Ha, que matou, Ha, Netuná, Lo. Como a sabedoria que Elohim lhe deu. Então, Pedro está fazendo uma comparação que a palavra do nosso mestre Yeshua foi de libertação. E ele está comparando com a mesma palavra que Shaul escreveu. Porém, olha o que ele diz sobre Shaul. O que ele fala, que já existia esse boato correndo na época, que os textos dele, as cartas que ele escreviam, eram muito difíceis de se entender. Olha o que ele diz, ó. De fato, já existia um pensamento, né? Ela fala sobre essas coisas, sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender. Olha para isso. Contém pontos difíceis de entender. Coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição, como também o fazem com as outras escrituras. Então existiam pessoas que pegavam esses textos e distorciam, faziam esse texto querer falar algo que não era verdade, que era inverídico. Então, na época de Pedro, já existiam pessoas que distorciam as palavras de Paulo. Então, criou-se um mito que Paulo criou uma nova religião, que ele ensinou o ensinamento de Yeshua que Paulo passou foi que a graça liberta, né? A graça é tudo, que a gente agora vivemos livre da Torá, por causa de alguns textos, principalmente da carta aos Gálatas, carta aos Romanos, e alguns pontos isolados de outras cartas, como a de Colossenses, por exemplo, de 1 Coríntios. Mas será que é isso mesmo? Foi exatamente isso que Paulo queria falar nas suas cartas? A primeira pergunta, meus irmãos, que fazemos para vocês que vão dar aí o seu decreto no final de tudo, vocês que vão dar o decreto. Podemos abrir hoje as cartas de Paulo e apenas ler os seus textos e colocar nossa compreensão do mundo atual nos textos de mais de 2000 anos atrás? Se Pedro, que viveu com Paulo, que andou com Yeshua, ele fala que os escritos de Paulo são difíceis de compreender, e nós hoje abrimos a escritura, lemos um ou dois textos das cartas de Paulo também, para tratar dos mais variados assuntos. Paulo falava sobre todo tipo de assunto. Aí a gente isola um versículo e por isso deixamos de guardar a Torá. Porém, o próprio Paulo, em tese, entra em contradição. Porque em alguns momentos ele elogia a Torá e em outros ele distorce, ele fala contra a Torá. Então muitas pessoas hoje abrem as cartas de Paulo e dizem: então a Torá não é mais válida não. Ele pega e deixa de guardar a Torá. Se o nosso mestre veio ensinar a Torá, como ele disse lá em Mateus capítulo 5, verso 17 em diante, como ele vem ensinando em todas as escrituras só sobre a Torá. Então quando você abre as escrituras, eu digo genericamente, lê um versículo e deixa de guardar a Torá, Shaul se tornou um Deus para você. Porque ele tem mais autoridade sobre a tua vida do que o próprio mestre Yeshua, que ensinou a favor da Torá. Porque a própria escritura ensina
na porção anterior a gente viu isso com a Moraquécia, que ninguém pode mudar o que já foi estabelecido. Ela chegou a citar até Romanos, eu não lembro qual foi o capítulo, a Moraquécia, Shabbat Shalom, irmã, falou sobre Romanos, que falou perfeitamente que o que Shaul estava falando ali não era contra a Torá. Ele estava falando em favor da Torá. É o que a gente vai estudar hoje. Então, a gente não pode, e mesmo que Shaul, e mesmo que ele falasse contrário à Torá, você deveria descartar tudo que ele falou. Descarte. E fique com a Torá e os ensinamentos de Yeshua. Não vale fazer falta os ensinamentos de Shaul. Se você está lendo e não está compreendendo e está achando que é para abandonar a Torá, deixe sem ler. Não leia. Agora, se você quiser não cometer uma inferência de apontar um crime, apontar uma acusação para alguém, sem que isso seja verdade, estude mais um pouco. Vamos comigo? Vamos embora? Vamos estudar? Vamos ler aqui mais um pouco? Vamos ler o contexto histórico? O que é ser justo segundo os escritos nazarenos? O parâmetro dos escritos nazarenos de ser justo tem que ser o mesmo que está na Torá. O que é que a gente leu antes? Que ser justo é guardar os mandamentos da Torá. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei de Judá, havia um corrém chamado Zacarias, né? Que pertencia à divisão de Aviá. Sua mulher descendia de Aharon e seu nome era Elisheva. Olha o que o texto diz no versículo 6. O Sheneihem Hayu Tzedikim. Olha aqui, ó. Tzadikim, eles eram justos, né? E os dois, né? Sheneihem, os dois. Hayu, eram justos. Tzadikim. Lifnei Ha-Elohim, diante dos olhos do Eterno. Ve-Holechim Be-Derahaiv, e caminhavam nos seus caminhos. Eita, aqui não está caminhando, está observando todas. Aí, Behol Mitzvotaiv Ve-Hukotaiv, observando todas as mitzvot e ordenanças de Adonai de modo irrepreensível. Então eles andavam nos caminhos do Eterno, como? Nos seus mandamentos e nos seus regulamentos. Então, ser justo é andar nos mandamentos e regulamentos. Está estabelecido nos escritos nazarenos que ser justo é andar na Torá, andar no caminho da Torá. Aqui, ó, caminhar nos caminhos de todos os mandamentos e regulamentos. Isso é ser justo diante dos escritos nazarenos. O padrão é esse. No livro de 1 Yohanan, 1 João, capítulo 3, versículo 4, olha o que diz: todo aquele que continua a pecar transgride a Torá. Olha aqui, ó, barra Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. Então, estabelecendo, meus irmãos, a gente tem que estabelecer, desde da Torá, desde Moshe, quando ele, nessa porção, ele ensinou que os shoftim ficariam nas portas, que os juízes julgariam conforme a Torá, e que a pessoa só poderia ser justa se praticasse a Torá. A gente viu isso nos profetas, o profeta Ezequiel, o profeta Nehemiah, no escrito, né, de Nehemiah. A gente vê também todos os profetas, o profeta Yeshaya fala sobre isso, fala Irmiah, Jeremias, todos eles, sem exceção, falam que ser justo é guardar a Torá. Chegando nos escritos nazarenos, ser justo é guardar a Torá. Ficou só nisso? Não. O nosso mestre não falou nada sobre isso? Falou também. Vou repetir o texto aqui de Devarim para vocês fazerem a comparação nas palavras de Devarim, de Moshe, com as palavras de Yeshua. Se não é a mesma coisa, absolutamente igual. Olha o texto que diz, ó. Cadê? O Tzedaká e justiça será, Tirie será, Lanu para nós, que Nishmor la Asod et kol ha mitzvah
hazot lifnei Adonai Eloheinu ka'asher tzvah. E justiça será para vocês quando guardarem e para praticarem todo este mandamento diante do Eterno nosso Elohim, conforme nos ordenou. E o que será para nós justiça? Guardar todos os mandamentos da Torá. Olha o que Yeshua ensina. Entretanto, busque primeiramente no seu lugar, né? Em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Agora aqui, olha, Malhut Elohim, busque primeiramente o reino de Elohim. Como era que se buscava o reino de Elohim? Buscando a sua justiça. Vetsi decatou. Busque primeiramente o reino de Elohim e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É a mesma coisa. Moshe está dizendo, olha, quando vocês chegarem lá na terra, a primeira coisa que vocês vão fazer é buscar a justiça do Eterno, guardar a Torá, para vocês permanecerem justos. Vocês foram libertos e comprados do Egito pela graça do Eterno, pela misericórdia. Não foi por causa do seu braço forte não, viu? Moshe já tinha dito lá, vai dizer mais à frente nesse verso aí, né, no capítulo 9, não é por causa da sua força não, viu? Não é por causa da tua justiça não. É por causa da justiça do Eterno. Por causa da justiça dos seus antepassados, que foram chamados também pelo ato de graça do Eterno e foram colocados para andar em seus caminhos. O próprio Abraham, lá no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 26, versículo 5, diz isso, o Eterno fala isso sobre Abraham. Diz que ele andou em todos os seus mandamentos, seus regulamentos. Abraham permaneceu justo diante do Eterno, porque buscava guardar até os hukim, os regulamentos do Eterno. No livro de Tehilim, capítulo 119, versículo 142, é a força do hábito. Tzedekaterra tzedek. A tua justiça, tzedekaterra, é uma justiça leolam, é uma justiça eterna. Vetoraterra emet. E a tua Torá é a verdade. Olha o que Yeshua ensina, se não é a mesma coisa, meus irmãos. Separa-os para a santidade, ou seja, separa-os, kadesh, santifica-os, né? Otam be amiterra, por meio da tua verdade. De vareha emet, a tua palavra é a verdade. Então, o que é o sinônimo da Torá do Eterno? É justamente a palavra do Eterno. A sua palavra é a verdade, a sua Torá é a verdade. Então, Yeshua, meus irmãos, estabelece a mesma justiça que há na Torá, nos escritos nazarenos. Então, ser separado das nações é permanecer obedecendo à Torá. Então, segundo esse parâmetro, a acusação já está pronta. Ele já tem do que acusar Shaul. Já tem do que acusar. Porque se alguém ensinou nos escritos nazarenos a se apartar da Torá, o que é que ele está ensinando? Que a pessoa vai viver em transgressão. Ele está mudando os caminhos que a Torá ensinou. E eu coloquei essa ilustração aqui para que vocês entendam esse tema. Como o Eterno encara a justificação humana? A gente está fazendo uma audiência de instrução. A gente vai chegar lá no final. Quem tiver com dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho. Depois vocês assistem com mais calma. Vão anotando os pontos. Anotando suas perguntas para amanhã à tarde vocês fazerem suas perguntas. E eu tenho certeza que serão respondidas através do estudo de amanhã à tarde. Hoje é só uma base. O que era que acontecia no contexto histórico lá de Shaul? A gente já viu Kefa falando que era difícil de entender, que existiam indoutos que já estavam distorcendo as suas palavras. A gente já viu o que é a justiça segundo os escritos nazarenos.
que é a mesma coisa que está na Torá, que é obedecer a Torá do Eterno. E como é que o Eterno encara a justificação própria do ser humano? Porque a gente está falando aqui sobre justiça. Qual o parâmetro de justiça que a gente aprendeu? Segundo a Torá, segundo a porção Shoftim, que a gente acabou de ler, no capítulo 16. De que a Torá será a diretriz que os juízes vão julgar. Agora, quando se coloca uma justiça do próprio ser humano, ou seja, um rei criou uma lei, um decreto, um líder religioso criou uma norma, que você cumprindo aquilo ali, você vai ser justo diante da sociedade e diante do próprio Eterno. Como o Eterno encara isso? Olha o que o profeta Yeshayahu, no capítulo 64, deixa eu só botar escuro aqui, isso, claro, né? 64, verso 4, em algumas versões, verso 5, diz: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, ou seja, nos mandamentos há eternidade, mas mesmo assim o povo pecou, para que sejamos salvos. É o mesmo conceito de justiça. A Torá do Eterno, a instrução do Eterno vai nos tornar eterno, porque é o seu parâmetro de justiça. Quando a gente está buscando cumprir essas instruções e pratica elas, a gente está literalmente sobre a tutela do Eterno. A gente é um com o Eterno. Se o Eterno pratica a Torá e tudo que ele vê que é contrário aos seus mandamentos, é uma abominação diante dos olhos dele, imagine, meu irmão, o que era uma abominação no passado, o Eterno depois de um tempo deixou para ele de ser uma abominação e depois vai voltar a ser uma abominação no futuro. Não tem lógica. O Eterno abominava a imoralidade sexual, homem com homem, mulher com mulher. Aí agora é permitido, porque a Torá deixou de ser vigente. E no futuro, no reino dos céus, ele vai tornar a proibir, achar uma abominação. Não, o que era abominação para o Eterno no passado é agora e será no futuro. O Eterno abominava alguém comer carne de porco, comer rato. Está no próprio livro de Yeshayahu aí, 66, versículo 17. Isaías 66, 17. Ele considera uma abominação. Aí agora pode comer de tudo, porque o Eterno disse que agora pode. Mas no futuro não pode mais não. No reino do céu não vai poder mais não, mas agora pode. E Yeshayahu está dizendo que há nas instruções do Eterno eternidade para que sejamos salvos. Mas, entenda bem, Yeshayahu não precisa desenhar isso aqui não. Porque muitas pessoas pegam esses textos e distorcem. Imaginam que por você praticar a Torá é que você será salvo. A gente vai ver o nosso mestre Yeshua refutando aqui esse pensamento e, em tese, ele está refutando Yeshayahu aqui. A gente vai ver isso amanhã. Mas Yeshayahu não precisa explicar algo que é latente, que é notório. Que só é você observar, que não vai ser por você praticar. Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu guardo o Shabat, porque eu não como isso, porque eu guardo festa, porque eu faço jejum, porque eu faço... Não vai ser por causa disso que você vai ser salvo. Você vai ser salvo pelo amor que você tem ao Eterno e praticando a sua justiça, você permanecerá na salvação, permanecerá no caminho da luz. Esse é o caminho que o ser humano tem que trilhar. O caminho que o Eterno determinou. Então a confiança em andar nesse caminho é a tua salvação. Porque muitos caminhos existem no mundo. E todos os outros caminhos levam à perdição. Então não precisa o profeta desenhar isso aí, ensinar sobre isso. Ele diz com todas as letras que há salvação em quem guarda a Torá. Porque ele já foi salvo pelo Eterno e permanece na sua salvação, permanece no caminho de justiça. Mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Por isso que eu botei a foto desse homem vestido de trapo, né?
E todos nós caímos como uma folha, e nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, a justiça que o ser humano cria é como uma folha ao vento, meus irmãos. Ela é hoje, mas amanhã pode não ser. Mas a justiça que o Eterno estabeleceu, aí sim, essa não passará. Então, segundo o Eterno, segundo os profetas, uma justificação própria diante do Eterno é como um trapo de imundícia. Em todas as épocas, sem exceção, do passado, do presente e do futuro, eu afirmo a vocês com veemência, como diz o Moré Felipe, o ser humano é o mesmo. Ele vai querer se justificar sempre por suas próprias ações. Em toda a história foi assim e vai continuar sendo. Caim foi querer fazer o quê? Foi querer criar um modo diferente de justificação, porque Abel estava fazendo o sacrifício da forma correta, como ele aprendeu com seus pais, né? Quando eles pecaram, o Eterno foi lá e sacrificou um animal e os cobriu com a pele daquele animal. Então, Abel foi lá e fez da mesma forma. Já Caim disse, não, isso aqui é perverso demais, eu vou sacrificar, vou entregar ao Eterno fruta. E o que aconteceu é uma justificação própria. O próprio Nimrod, o Eterno foi lá e trouxe o dilúvio sobre o povo porque estava pecando. Aí ele disse, não, com a minha força eu vou criar uma torre que vai chegar ao céu. Ele pode mandar água do tamanho que for, porque se me afogar, afoga ele também, porque eu vou chegar nos céus com a minha torre. Justificação própria. Os israelitas foram lá e fizeram um bezerro de ouro. Justificação própria. Queriam ter um Deus à sua frente ali, a imagem que o Eterno já havia proibido. Escolheram um líder para a rebelião dele, lá, Cora, por exemplo. Justificação própria. Depois o que o povo fez? Chamou reis para julgar sobre eles. Aí é que fechou a... que chegou ao limite dos limites, né? Quando eles chegaram na época de Yeshua, meus irmãos, o nosso mestre e os seus discípulos viveram em um momento conturbadíssimo da história. Já estava a ponto ali de se perder por completo a noção do que era o ensino verdadeiro da Torá. Por isso que o profeta Yeshayahu diz que o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, né? O pavio que fumega não se apagará, ou seja, que apesar da esperança ser mínima ali, o Eterno iria novamente reacender essa chama, porque já estava no limiar da destruição completa da identidade do que é a Torá e a instrução do Eterno. Tanto que se a gente observar, a gente vai ver agora, os grupos que existiam no primeiro século. Na porção... Qual é a porção, meu pai, que o Eterno me perdoe do meu problema de memória? Na porção 25 de Save, o Moré Felipe geralmente faz um estudo especial, né? Que fala desses grupos do primeiro século que existiam. O primeiro que a gente vai citar aqui é os Saduquim. Opa! Pronto, voltou aqui. Saduquim. Os saduceus. Quem eram os saduceus? Era a parte aristocrática da época. Eles não acreditavam nos profetas, não acreditavam em ressurreição dos mortos. Para eles era só a Torá. E, literalmente, por não existir vida após a morte, o mundo atual para eles já era o paraíso. E eles baseavam a sua confiança literalmente em riquezas, no poder financeiro, tanto que eles eram a parte mais rica, né? E eles estavam envolvidos literalmente com o governo. Então o próprio Flávio José fala que o alto escalão social e econômico da sociedade judia eram esse grupo aí, o grupo dos Saduquim. Eles cumpriam variadas funções políticas, sociais e religiosas, dentre as quais se pode mencionar a função de manutenção do templo. Os saduceus são frequentemente comparados a outras seitas do período, como os Perushim e os Essênios, né? Os Yahad, né? Os Essênios.
Existiam também outros grupos, né? Por exemplo, os Canaim, os Zelotes, que esse grupo já era pela própria força, pelo braço forte. Não, a gente vai conseguir o restabelecimento do reino do Eterno pela nossa batalha literalmente física, né? E grandes foram as batalhas que eles causaram em nome dessa forma de pensar. Então, se justificava através do dinheiro, um grupo de Saduquim. Esse aí dos Zelotes se justificava, queria ser justo diante do Eterno através da força. Aí vem os Perushim, né? Os fariseus. Como era a justificação dos Perushim? Na maioria das vezes, em vários aspectos. Os Perushim, que era o aceito dominante da época, que a palavra parush quer dizer literalmente separado, né? Vem da palavra parash, que é se afastar. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, no mundo vindouro, acreditavam nos profetas, nos escritos. Eles ensinavam as porções semanais, ensinavam o povo a ter discípulos, né? Com 30 anos de idade, os discípulos desse mestre já começavam a acompanhar ele. Ensinavam nas sinagogas. Então, esse grupo literalmente dominava ali aquela época, né? E eles faziam parte do clero ali junto com os saduquinhos, os que a gente acabou de ver, os saduceus. Então, esses Perushim, eles eram uma seita de grande influência em Israel, devido ao ensino religioso e político. Então, eles faziam uma mescla. Aceitavam a Torá escrita e também as tradições orais. Então, não existia só... Preste atenção. A gente aprendeu o quê? Que os shofet, os shoftim, os juízes, eles teriam como parâmetro a Torá. Porém, os Perushim, os fariseus, eles têm, além da tradição, além da lei de Moshe, como aspecto de julgamento, eles também tinham as leis orais, as tradições dos anciões. Então, existiam duas normativas. E as tradições dos anciões, apesar de serem baseadas na Torá, em sua grande parte foram criadas pelos próprios seres humanos. Yeshua combate isso veementemente. Porque essas tradições chegaram ao ponto do povo cegar a Torá. Então, no primeiro século, essa audiência de instrução que a gente está fazendo aqui é uma base para o que a gente vai ver amanhã pela manhã e amanhã à tarde. Sem isso aqui, se vocês entenderem um contexto do que é justificação segundo os escritos nazarenos, como era que os grupos da época se justificavam diante do Eterno, vocês não vão saber nada do que Shaul estava falando, do que Paulo estava falando. Porque os Perushim usavam duas normas para justificar-se. Por fim, a gente tem outro grupo, que é os Yahad, os essênios, que esse grupo sim, já deixava a Torá bem mais para o lado e se pendia muito mais para as suas tradições. Por exemplo, banhos de purificação. Eles se apartaram da sociedade para evitar se contaminar. Bem diferente mas muito longe mesmo do ideal da Torá. A Torá nunca foi ordenada para ser escondida. O próprio mestre Yeshua ensina: não se pega uma luz e coloca no velador. No alquire, né? Ele coloca no velador, ou seja, não se esconde uma luz, se coloca no canto mais alto da casa. Não, vocês são o sal da terra. Ninguém pode deixar de salgar a vida dos outros. Vocês têm que salgar a vida, dar gosto à vida das pessoas. Como? Praticando a Torá. E não é se isolando em um canto que você vai fazer isso. Então eles foram radicais. Para se manter santos e puros, eles passavam o dia todinho em rituais de purificação e de afastamento de tudo aquilo que é impuro.
Eu estava lendo aqui alguns manuscritos de Qumran, as traduções, né, que foram compiladas, e eu estava vendo a rigidez que eles viviam. Qualquer coisinha era chibatada, era apartamento do povo. 2 anos de punição por discordar de um ensinamento. Diminuía a questão da alimentação. Eles tinham tudo em comum. Ninguém poderia omitir nada. Cada um... O pão era dividido para todos por igual. A roupa... tudo era meticulosamente medido. E alguém que viesse para poder fazer parte desse grupo tinha um período de experiência de 2 anos, sem poder cometer falta alguma. Então, são essas justificativas, essas justificações. Agora observa uma coisa. Desses 4 grupos aí, qual deles atendia o propósito de justificação contida no que a gente está lendo aqui na Torá? Nenhum. Todos eles se baseavam, alguns mais perto, outros bem mais longe, em justificações que aparentemente podem pertencer à Torá. Por exemplo, dos essênios, eles estão se purificando, se afastando por causa de quê? Do que está escrito na Torá. Porém, eles não atingem a plenitude da Torá. E fazendo isso, eles anulam a Torá. O nosso mestre ensina exatamente isso. No livro de Matitiahu, capítulo 15, versículo 1 em diante, como a gente viu na semana passada com a Moraquésia. Não está se falando ali da transgressão à Torá. E Yeshua está falando diretamente às tradições, contrário às tradições. Aí muitos podem dizer, meu irmão, mas essas tradições orais, o Talmud só foi escrito 400 anos depois de Yeshua. O que a gente tem mais perto do Talmud é do ano 70 em diante, a Mishnah, que é o que a gente vai ler agora. Não tem condições do povo de Yeshua, nem dos discípulos, sofrerem com problemas sobre a tradição oral se elas só foram escritas depois. Mas vamos lá ver. A Mishnah, também conhecida como Mishnah, né? Em hebraico, né? Tá aqui o verbo, né? Vem da palavra shaná, estudar e revisar. É uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica. Então, ela foi escrita nesse tempo. Não é que ela não existia. Preste atenção. Chamada de Torá oral. Provém de um debate entre os anos 70 ao ano 200 da Era Comum. Então, nesses 130 anos de debates do que era a tradição oral e o que não era, eles compilaram essas tradições que eram passadas, como aqui, ó, Torá oral. Eles foram passadas oralmente, mandamento por mandamento ali, orais, que, segundo os rabinos da época, né? Segundo os mestres da época, que são pessoas de abençoada memória, que pegaram tradições milenares e compilaram. Não estou dizendo que a Torá oral seja ruim. O que eu estou falando é que ela não é mandamento da Torá. Tem várias tradições que devem ser seguidas. Por exemplo, a tradição de lavar as mãos. Não que seja um mandamento, mas é importante que o povo do Eterno tenha higiene, porque o Eterno é limpo. Então, a raiz da instrução é perfeita e deve ser praticada. Mas isso não é mandamento. Quando você vai ler a bênção, por exemplo, fala como o Eterno nos ordenou. O Eterno não ordenou a Netilat Yadayim, o lavar de mãos. O Eterno ordenou para o sacerdote, em alguns momentos para a ação no templo, lavar as mãos na bacia lá. Mas para o ser humano comer um pão, ter que lavar as mãos, é uma excelente tradição, mas não é um mandamento do Eterno. Você não pode dizer que a pessoa tem pecado por não lavar a mão. O que você pode dizer que ele é sujo. Mas que ele pecou, não. Continuando.
No ano 70 ao ano 200 da Era Comum, por um grupo de sábios rabínicos conhecidos como Tanaim, e redigida pelo rabino Yehudá Hanassi, que terminou a sua obra no ano de 189 da Era Comum. Em razão da sua transcrição, deveu-se, de acordo com o Talmud, a perseguição dos judeus às mãos dos romanos, e a passagem do tempo trouxeram a possibilidade que os detalhes das tradições orais fossem esquecidos. As tradições orais, que são objeto da Mishnah, datam do tempo do judaísmo farisaico, ou seja, da época de Yeshua e dos emissários. A Mishnah não reclamava ser o desenvolvimento de novas leis, mas a organização dos preceitos e ensinamentos orais originados desde a entrega da Torá por Moshe ao povo judeu. Então, qual era a base das leis orais? Eles diziam que Moshe recebeu essa lei, essa instrução oral, além da Torá escrita, Moshe também recebeu a Torá oral. Porém, meus irmãos, a gente não encontra isso na Torá em canto nenhum. Nos anos que a gente vem lendo aí, já há vários anos a gente vem lendo, repetindo esse ciclo da porção da Torá, não existe em texto nenhum essa menção de que Moshe, além da Torá, recebeu um monte de instruções orais. Pelo contrário, a gente vai ver textos aqui mostrando que Moshe escreveu tudo o que o Eterno falou, exatamente tudo o que o Eterno falou. Se o Eterno tivesse falado mais alguma coisa, Moshe havia escrito. Qual o problema de escrever mais coisa? O que impedia Moshe de escrever mais? Estava faltando tempo nos 40 anos que ele estava no deserto? Não. Moshe passou 40 anos no deserto. Será que ele não teve tempo de escrever o que o Eterno passou de leis orais, que até hoje no Talmud se fala? Então vamos lá. O mestre Yehudá Hanassi compilou a sua obra Os Mandamentos da Lei Oral, que eram transmitidos de pai para filho, tradições estas que se baseavam na Torá. Eram cercas que impediam o povo de Israel de transgredir o mandamento da Torá. Essas leis, ao longo do tempo, se tornaram tão ou mais importantes que a Torá do Eterno. A Mishnah tornou-se a base do Talmud, essa normativa que rege até os dias de hoje a conduta moral e religiosa do povo Yehudim. Então, já existia, com todas as letras, eu digo isso para vocês, a mesma bagunça que a gente encontra hoje, infelizmente, meus irmãos, de um monte de pesos, de adendos, aditivos que foram colocados na Torá, que existe hoje, já existia no primeiro século, na época de Yeshua e dos seus discípulos. Olha Moshe falando se ele escreveu, ele recebeu mais alguma coisa do Eterno. No livro de Devarim, a gente vai ver nas porções posteriores, Moshe falando: Moshe continuou o registro das palavras desta Torá em um livro até terminar. Quando o concluiu, ordenou Moshe aos Leviim que carregam a arca da aliança de Adonai: peguem este livro da Torá e o coloquem ao lado da arca da aliança de Adonai, o Elohim de vocês, para que ele sirva ali de testemunha contra vocês. Cadê Moshe escreveu tudo, meus irmãos. Tudo. Ele não deixou passar nada. Tudo que o Eterno falou, Moshe foi lá e escreveu. E eu volto a afirmar. Olha o que Yeshua fala em Matitiahu, capítulo 15, verso 1. Olha o que Yeshua fez lá em Matitiahu, capítulo 12, verso 1 em diante. Quando, por meio das tradições, eles disseram para os discípulos de Yeshua: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões quando eles colhem a espiga com as mãos? Não é transgressão à Torá, meus irmãos. Era transgressão às tradições. Quando Yeshua curou aquele homem, 38 anos, meus irmãos, 38 anos paralítico.
Eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos e amados irmãos que estão aí no chat. Eu faço uma pergunta a vocês. De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser, com todas as minhas forças. Se você visse alguém que passou 38 anos paralítico e ele passasse na tua frente carregando um ônibus nas costas, tu ia pensar que ele estava transgredindo o Shabat ou você iria se alegrar em ver aquele homem com tanta força caminhando? Você ia parar, ei, você vai para onde com esse ônibus? Por que você está transgredindo o Shabat? Carregando um ônibus. Eu, particularmente, ia me alegrar e ajudar ele a carregar o ônibus. Meu amigo tá muito pesado, vou lhe ajudar aqui, meu filho. Vamos embora para deixar logo na sua casa. Vamos embora se alegrar comigo. Venha para minha casa para você me contar esse milagre. Quem te curou disso? Mas vamos deixar logo esse ônibus ali, pelo amor do Eterno. Vamos deixar o ônibus com ele lá na casa dele, onde ele quisesse. Depois ele ia comer na minha casa. Eu não queria saber o que ele estava carregando, não. Mas por que esses perushim, esse grupo específico, ao ver esse homem carregando um leito, pararam ele, não reconheceram a graça do Eterno, o milagre do Eterno, por causa das tradições. Yeshua quebrava literalmente essas tradições. Eles criaram tradições que não se podia nem curar no Shabat. Eu já li textos de interpretações dos sábios, em alguns momentos, que diziam, olha, se alguma coisa, acontecer um acidente ou alguma coisa, e a pessoa não tiver em risco de morte, você espera acabar o Shabat para depois você tirá-la de lá. Agora, se tiver em risco de morte, aí sim você vai lá e tira. Mas não está em risco de morte, não. Uma vez eu vendo uma entrevista, o cara falando que, olha, se a pessoa estiver doente, você não dá o medicamento todo, para você não curar no Shabat. Você dá só um pedaço do remédio, para a pessoa ficar ali, melhorzinha. Quando terminar o Shabat, você vai lá e produz aquela cura, porque para você não trabalhar no Shabat. Isso é o quê? Você está anulando o mandamento da Torá, que é fazer o bem sem olhar aqui em qualquer momento. A vida precede qualquer mandamento da Torá. Yeshua cita isso, diz, olha, vocês no dia de Shabat transgridem o Shabat para realizar a circuncisão. O sacerdote todo Shabat trabalha fazendo os pães da presença. Por que eu não curaria uma pessoa de todo no dia de Shabat? As tradições que os próprios homens criaram não é de Moshe, não. Moshe não ensinou isso. Essa justiça não provém do Eterno. Então, quando nós julgarmos alguém como chofete, como juiz, não poderemos estabelecer a justiça humana. Lembra o que a gente leu no início do estudo. Não julgai segundo a justiça humana, e sim pela reta justiça. Deixa eu até ler direitinho aqui para... Não julgue pela aparência, né? Mas pela justa justiça julgarás. Então, o nosso mestre ensina para a gente julgar segundo a reta justiça, que é a instrução do Eterno, e não por nenhum mandamento humano. Não é pela nossa própria justiça. Se o nosso julgamento for maculado por qualquer pensamento humano, não vale de nada. Continuando, por isso que eu estou abrindo esse audiência de instrução, é para vocês entenderem o contexto histórico. O que é que Shaul estava combatendo quando ele falava aquelas coisas que ele disse? Ele estava combatendo a Torá ou esse pensamento de que o homem é salvo por guardar a Torá? Por sua própria força. Ou seja, pelo legalismo. Que o Eterno, por você ter guardado a Torá, ele é obrigado a te salvar. Será que Shaul não estava combatendo isso? Ou ele estava literalmente combatendo a Torá?
Ele não estaria combatendo o pensamento, não? Essa forma de pensar? Tô só levantando alguns pontos. No final, quem vai julgar é vocês aí. Viu? Vejam lá. No livro de Matitial, capítulo 15, verso 1, diz: As Ba'u Lifnei Yeshua. Então os perushim, né, vieram diante de Yeshua. Perushim ve Soferim mi Yerushalayim lemor. Então os perushim e mestres da Torá de Yerushalayim foram até Yeshua e perguntaram. Eles fizeram um questionamento. Eles falaram para Yeshua alguma coisa. O que foi que eles falaram? Vieram questionar Yeshua por quê? Porque os teus talmidim transgridem a tradição dos anciões. Essa palavra aqui, ó, Kabbalat, é justamente o que foi recebido, né? A recepção. A gente tem o Kabbalat Shabbat, né? A recepção do Shabbat. Então, Ha-Zeknim. Então, o que os anciões receberam, aquilo que foi recebido pelos anciões, o que é que eles estão falando? Foi da Torá ou de uma tradição oral? Tanto que o tradutor coloca a tradição dos anciões. Porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões. O que é que eles fazem? Eles não lavam as mãos antes de comer. Eles transgridem um mandamento da lei oral, uma tradição dos anciões. Olha o que Yeshua disse. Ele respondeu: por que transgridem a ordem de Elohim por causa da vossa tradição? Kabbalat Hem, por causa da recepção daquilo que vocês dizem receber. O que é maior? O mandamento do Eterno ou a tradição dos anciões? E Yeshua está fazendo uma comparação. O que é essa tradição dos anciões? Tem um procedimento, eu até escrevi aqui embaixo. Antes de dormir, prepare um copo com água, uma vasilha vazia e coloque ao lado da cama. Esse Netilat Yadai não era só para lavar alimentos, não. Antes de dormir e depois, quando você se acordava, a primeira coisa que deveria fazer era lavar as mãos. Eu não vou entrar no mérito, não vou nem dizer o porquê. Mas deixa para lá. Quando acordar, após recitar o Modéani, lave as mãos de direita até o pulso, em seguida a mão esquerda e repita. Então repita novamente essa lavagem chamada Netilat Yadai. Recite a bênção: bendito sejas, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou sobre a lavagem de mãos. E descarte depois a água assim que possível. Onde está esse mandamento? Que aqui está dizendo que nos ordenou. Onde está essa ordem? Quando se acordar, lavar as mãos. Não tem na Torá. Onde tem essa ordem de se lavar com a mão esquerda, depois com a mão direita, para depois pegar no alimento? Não tem na Torá. Agora, é bom esse mandamento? Perfeito. Maravilhosamente perfeito. Eu costumo, antes de comer, lavar as mãos. Vou no restaurante, qualquer canto. Procuro sempre lavar as mãos. Não cito a bênção. É um direito de quem cita. Não tenho problema nenhum com quem cite a bênção. Quem faça isso de uma forma própria, peculiar, é um direito da pessoa. Não tem problema nenhum em citar a bênção. O problema é você julgar alguém. Preste atenção, Shoftim, juízes, prestem atenção. Jurados, vocês que estão aí, não julguem a ninguém porque ele não lava a mão. Chame a atenção dele, diz: meu irmão, vai almoçar, lave a mão. Chama a atenção, não diga que ele está em pecado, não. Mas chame a atenção dele, mande ele lavar as mãos, para que ele tenha higiene. E Yeshua ensina, meus irmãos, que aquele ensinamento que eles receberam Kabbalat, de seus antepassados, se tornaram maiores que a própria Torá, pois a tradição invalidava a Torá. O ensino sobre lavar as mãos é válido e traz grandes benefícios ao ser humano. O povo de Yehudi se beneficiou muito ao longo da história por lavar as mãos.
teve o caso da peste negra mesmo, o povo de Yehudim não se contaminou. Por quê? Eles não usavam aquela água que inclusive era a água de saneamento básico para beber, para lavar alimentos. Eles tinham a sua própria fonte de água, lavavam as suas mãos, lavavam os alimentos e não pegavam. Então eles foram considerados até chamados de bruxos, porque eles não pegavam enquanto todo mundo se contaminava. Mas porque o povo não tinha higiene. E o que é que esse mandamento de lavar de mãos é tão ruim que Yeshua teve que criticar? Por quê? A maioria da população, meus irmãos, eles não tinham acesso a água de boa qualidade no primeiro século. Eles chegavam a misturar água com vinho para poder corrigir algumas impurezas da água. Imagine o povo que não... O povão, não estou falando dessa classe elite, não. O povão que não tinha acesso à água fica o dia todinho lavando mão. Não tinha nem água para beber direito. Como é que ia lavar a mão? Então, a população já se sentia pecadoras, mesmo sem cometer pecado. E Yeshua está combatendo isso, porque eles acusavam muitas pessoas que eram justas de pecadores por conceitos estabelecidos por eles mesmos. Olha quem está aparecendo aqui. Esse é o brabo. Ó. Esse é brabo. Então, por causa disso que Yeshua combate. Não é porque a tradição... Notem o seguinte. Preste atenção. Os perushim, eles não criticaram Yeshua por não lavar as mãos, não. Eles criticaram os seus discípulos. Mas Yeshua lavou as mãos, em tese, né? Entenderam aí? Vamos lá. Já estamos chegando no finalzinho. Espero que vocês estejam entendendo. Deixem aí seus questionamentos no chat. Amanhã pela manhã, se o Eterno assim conceder, né? A gente corrige algum detalhezinho que ficou mal explicado, mas eu tenho certeza que está bem didático. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar. Nessa audiência preparatória aí, a gente vai nessa apresentação dos fatos, a gente está estabelecendo um contexto histórico, os problemas que aconteciam no primeiro século. Olha o que Yeshua diz aqui em Lucas, ele é direto, é claro. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Elohim conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevado, perante Elohim é abominação. O que entre os homens é elevado, para o Eterno é uma abominação. É o que a gente viu lá em Yeshayahu, quando a gente leu que a justificação própria do ser humano é como um trapo de imundícia, é uma abominação. E Yeshua está falando sobre aquele texto de Yeshayahu que a gente acabou de ler. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. E Yeshua combate isso lá em Matitiahu também, capítulo 23. Ele é claro como uma água cristalina, meus irmãos. Em Matitiahu, capítulo 23, versículo 1 e 2 e 3, se não me engano, ele fala sobre isso. Ouçam o que eles dizem, mas não façam como eles fazem. Porque eles dizem as suas obras e não praticam. Ou seja, ouçam o que Moshe disse, né? O que eles falam sobre Moshe. Mas não façam como as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ou seja, quais são as suas obras aí? Que obras são essas suas obras? São essas ordenanças que eles criaram, chamada de lei oral, que eles mesmos criaram para se justificar diante dos homens. O próprio Moshe já havia blindado a Torá, o Eterno, né, através de Moshe, no livro de Devarim, capítulo 4, versículo 2. Não acrescenteis a palavra que vos mando. Não acrescenteis. Uma religião acrescenta, que era a que comandava lá o primeiro século, e as de hoje retiram, usando os textos de Paulo. Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Adonai vosso Elohim, que eu vos mando.
Enquanto umas acrescentam, outras retiram. Então hoje, o pensamento de hoje é o mesmo, meus irmãos, do pensamento do passado. Não mudou nada não, viu? Como diria o Moura Felipe, o ser humano é o mesmo. Como é que se interpreta hoje? Vou trazer os últimos dois slides aqui. Como se interpretam hoje as leis orais, as tradições orais? Elas deixaram de ter validade? Ou elas continuam com o mesmo peso que tinham no primeiro século? O que pensavam e pensam o partido dos Perushim? Porque o Perushim, os fariseus antigos, eles hoje são... A gente não cita geralmente nomes, mas dele se originou agora o movimento que a gente conhece hoje como uma instituição religiosa do judaísmo. Eles mesmos dizem isso abertamente. Porém, olha o que continua pensando-se, né? Isso é um texto de hoje. Eu peguei uma fonte de hoje. Eu não vou citar aqui, mas de uma das vertentes do judaísmo. Olha o que diz, ó. Deus também transmitiu a Moshe a Torá oral, Torá Shebel-Peh, que consiste das interpretações e explicações dos mandamentos da Torá escrita. Moisés possuiu o mais alto grau de profecia, por isso o Eterno pôde ensinar-lhe a Torá oral de forma que abrangente e detalhada. Pois está escrito, aí eles vão usar um texto da Torá para justificar o que Moshe, porque Moshe recebeu essa Torá oral. Depois que ele recebeu essa Torá oral, ele passou para os 70. Depois dos 70 foram passando para os líderes das tribos e chegou até os tempos de Yeshua e chegou até os tempos de hoje. Mas olha o texto que é citado. Falava Deus a Moshe face a face, como um homem qualquer fala com seu amigo. Onde está escrito aqui que o Eterno falou alguma coisa a mais? E ensinou o Eterno face a face a Moshe mais instruções além das que já foram escritas. Porque a gente viu que no capítulo 32 Moshe escreveu tudo e já mandou botar lá de lado como é o nome? Da Arca da Aliança. O texto aqui não está falando que ele ensinou mais nada, não. Está dizendo que o Eterno conversava com Moshe como um amigo. E quando ele ensinou a sua Torá para Moshe e ele escreveu tudinho, foi como se fosse uma conversa entre amigos. Não está dizendo nada que foi acrescentado. Boca a boca fala com ele, claramente não por enigmas. E a própria instituição numa Torá oral é um enigma, meus irmãos. O Eterno falou claramente. Moshe chega a dizer que o povo de Israel, lá no capítulo 30, ele diz, olha, essas palavras que vos passo hoje, que vos digo hoje, não estão além do mar, nem no céu, nem estão na tua boca e no teu coração. Agora, se só foi dita só a Moshe, como é que essas palavras estavam na boca e no coração do povo, se só foi dita a Moshe? E ele só iria dizer para algumas pessoas ali, em casos especiais. Moshe disse que o homem seria justo se praticasse a Torá que foi escrita e não a oral. Isso é uma especulação, meus irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3, 4 e o versículo 7 diz o seguinte, ó, vocês podem ler nas suas escrituras aí. Veio, pois, Moshe e contou todas as palavras do Eterno e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma voz e disse, todas as palavras do Eterno nós tem falado, faremos. Moshe escreveu todas as palavras do Eterno e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar no pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Moshe, versículo 24, capítulo 24, versículo 4. Moshe escreveu todas as palavras. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Eterno tem falado nós faremos e obedeceremos. Todas as palavras foram ditas.
e lidas novamente. Quais são os conteúdos das obras da lei, que é um manuscrito achado em Qumran, que eu tive o prazer também de ler? Olha o que os essênios, o que permeava a mente dos essênios também naquela época, na época do primeiro século. Agora escreveremos a vocês algumas obras da lei, aquelas que determinamos que fossem benéficas a vocês, e deverão ser conhecidas por vocês como justiça. Olha aqui, ó. E agora escreveremos a vocês algumas das obras da lei. Eu lendo esse manuscrito, esse e outros, falam de muitas coisas que estão na Torá. Porém, neles a gente encontra também algumas coisas que não estão na Torá. Os essênios estavam muito ressentidos com a quebra das turmas, né? E eles eram os principais ali que faziam parte do serviço no Mishkan, no templo, né? No Reihal. Porém, quando essa destituição houve por causa da política, né? Os Tzadukim queriam o poder junto com os Perushim, e eles destituíram as turmas, e agora o sumo sacerdote e os sacerdotes eram indicações políticas. Eles olhavam aquela situação ali, que chegou a ser literalmente um vexame para o povo de Israel, e eles ficavam indignados, e eles começaram a enviar cartas para os sacerdotes da época, dando conselhos para o que eles deveriam fazer para diminuir a impiedade, né, do que eles estavam fazendo. E uma dessas opções era criar muros de separação para que os gentios, os estrangeiros, não tivessem acesso a algumas partes do Beit HaMikdash, do templo. E a gente observa no livro de Flávio Joséfos exatamente que existia um muro de cerca de 1,40 m que separava os estrangeiros de alguns compartimentos do Beit HaMikdash, do templo. A gente vai ver isso amanhã pela manhã. Então, os essênios, eles literalmente escreveram instruções, e eles diziam que essas instruções deveriam ser reconhecidas como justiça. Ou seja, não mais só a justiça do Eterno estaria estabelecida como pelos shoftim, né, pelos juízes do povo de Israel. E a gente está falando de um grupo importante: os essênios, os perushim, os tzadukim, não tanto os zelotes, eles não tinham tanto acesso à parte de julgamento do povo de Israel. Ele não tinha um membro, por exemplo, no Sinédrio, no Sanhedrin. Mas essa mentalidade de vários tipos de justiça permeava o povo de Israel. Tanto que existiam instruções criadas também, eu creio que pelos essênios, que proibiam o povo de Israel, quem era Yehudim da época, de entrar na casa dos estrangeiros e comer com eles. A gente encontra isso no livro de Yohanan, capítulo 7, versículo 35. E a gente encontra esse debate no livro de Atos, no capítulo 10, quando o próprio Eterno teve que intervir para poder poder ir até a casa de Cornélios. Para Pedro poder ir na casa de Cornélios, o Eterno teve que intervir e demonstrar que o Eterno, aquilo era uma tradição de não poder ir na casa de um estrangeiro e comer com ele. E eles continuam, né, na carta: em que vocês têm feito o que é correto perante ele. Ou seja, o que é correto perante ele? Cumprir também as tradições que eles têm feito. Aqui é um texto de alguns livros, né, de alguns trechos separados, isolados dos livros, que vão explicar um pouco do que é a Halahá, por exemplo. A Halahá também inclui leis que não se derivam das mitzvot, dos mandamentos da Torá. Uma takaná, uma emenda rabínica, assim também como uma grezeirá, lei de proteção, é tão vigente, olha, preste atenção, quanto um mitzvah da Torá.
E no livro, né, da autora Tracy Rich, fala o seguinte, ó. Os Masei HaTorah são a base para as Takanot, isto é, emendas à Torá feitas pelos rabinos. Se há alguma dúvida, meus irmãos, que existiam outras formas de justificação na época dos emissários, na época de Yeshua, eu espero que tenha caído por terra hoje. E que amanhã, quando a gente for iniciar assim o julgamento, amanhã vem a acusação de manhã, viu? Pancada. A gente vai ver os textos de Shaul, realmente, de manhã. Quem... Ó, cuidado com o coração, viu? Toma aguinha, toma aguinha. Cuidado com o coração. Shaul vai ser, ó. Quem defende Shaul vai ser, ó. Amanhã de manhã. Mas de tarde a gente vai dar a oportunidade dele falar, para que vocês possam julgar. Ele vai ter a oportunidade de se defender. Qualquer tribunal tem isso. O amplo direito de defesa. Garantir as prerrogativas do meu cliente. Ele há de falar. Espero, assim espero, que vocês cheguem a uma boa conclusão. E que a sentença não seja tão dura. Mas que nós, meus irmãos, possamos ter em mente que é o seguinte: independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, como Yeshua nos disse lá em Yohanan capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode arrebatar uma ovelha do Eterno, porque está firmado na Torá. É uma rocha sólida, inabalável, indestrutível. Então não existe nenhuma tradição que anule a justiça contida na Torá. Então, a partir desse pressuposto que nós criamos hoje, nessa audiência de instrução, que é o tema do nosso estudo aí, que nós possamos, amanhã pela manhã, entrar no julgamento propriamente dito, entrar nesse momento aí de acusação, né? Acusação contra a defesa, e que o Eterno possa nos abençoar com a instrução e a abertura da nossa mente, para que todos nós já começamos a treinar aí como serão os julgamentos no mundo vindouro, que todos nós seremos juízes para julgar segundo a reta justiça. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco e que amanhã nós possamos aí dar continuidade, que comece o julgamento amanhã. Hoje é só uma audiência de instrução, onde a gente colocou as bases aí, o que estabeleceu a justiça, que é em cima dessa justiça que a gente pode jogar. Em cima dela, não em cima de outra justiça, só dela. E a gente vai ver se Shaul não estava falando ali, criticando pessoas que estavam querendo se julgar ali por outro tipo de justiça. Será que ele não estava falando sobre isso? Eu queria primeiro agradecer ao meu amigo, meu irmão, Yosef Torres, e que ele possa cantar um pouco conosco aí. A primeira, a gente vai colocar logo a Bricat Kohanim com ele, e posteriormente uma musiquinha pra gente se animar. Shabbat Shalom, meus irmãos. Até amanhã, se assim o Eterno permitir. Shalom, Ivarecha
Shalom. Baruch Hashem. Shalom lekulam. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. 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 O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Na hora aí da leitura da bênção, o microfone ficou desligado. Acontece. Mas até amanhã, meus irmãos. Amanhã a gente faz a leitura, tá bom? Eterno abençoe vocês. Tchau, tchau.